Lewis diz assim: não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Então, quando de fato se entrega a vida ao Senhor, nós mudamos. Tem que haver essa mudança, né? Mudança de dentro para fora, amigo. Essa... Você ouvia letras satânicas, você não ouve mais. Você fazia coisas contrárias às Escrituras, você voluntariamente não faz mais. Essa é a mudança genuína. Na Bíblia tem um caso do contrário disso que não funciona, que é do rei Josias. O rei Josias, com 8 anos, assume o reinado, era um rei bom, rei Josias, bom. E ele é exposto às Escrituras, e quando ele é exposto às Escrituras, ele, em arrependimento, ele rasga as próprias roupas. E ele fica tão impressionado com as Escrituras que ele tenta implementar no reino uma lei civil religiosa, como se as pessoas fossem obrigadas a serem religiosas por conta da lei. O que acontece? O filho de Josias, quando exposto às Escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasga as Escrituras. Porque o cristianismo nunca propõe uma transformação de fora para dentro. Por isso que a pessoa quer ser cristã, tem que mudar o quê para ser cristã? Nada. Ela vai do jeito que ela é. Pode ser assassino, pode ser torturador, pode ser sei lá o que for. Ela entra na igreja, entrega a sua vida ao Senhor e a partir daí a transformação genuína é de dentro para fora. Nesse sentido é que liberdade encontra sinonímia com o seu querer. Porque você vai querer livremente aquilo que Deus quer. Por isso que liberdade, querer e obediência a Deus estão no mesmo patamar. Porque você vai querer o que Deus quer que você faça. Não é que você é obrigado a fazer algo contra a sua vontade. Mas conversão é isso, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso. Se você entregou sua vida ao Senhor e o Espírito foi recriado, naturalmente você passa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Aliás, um dos grandes problemas dos crentes hoje é que não sabe odiar. Sabia disso? É porque a atual pregação é que nós devemos amar, né? Até o discurso de uma ala ideológica no Brasil e até partidarista, politicamente falando, elevou essa palavra, né? Discurso do amor contra o discurso de ódio. Então, na visão do Senhor, o crente tem que odiar? Eu tenho uma pregação que chama Aprendendo a Odiar. Aprendendo a odiar. Aprendendo a odiar. Tem essa pregação. Mas é para crente isso aí, pastor? Essa é essencial para os crentes. Os crentes têm se esquecido de odiar. O crente tem que odiar o pecado. O crente tem que odiar Satanás, o inimigo de nossas almas. Os crentes hoje não estão odiando o pecado, estão flertando com o pecado. O crente não tem que odiar outra pessoa, não, mas tem que odiar o pecado. É uma posição mesmo de confronto com o pecado. Odiar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Pois é. Tem que odiar aquilo que Deus odeia, naturalmente. Então temos que pregar, as igrejas têm que pregar, aprendendo a odiar. Aprendendo a odiar. O crente tem que voltar a aprender a odiar. Pode chover canivete, pode dar o sangue, dar na canela, mas nós vamos amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, e temos que aprender a odiar tudo o que tem por fim destruir a nossa alma. Existe um inimigo em nossa alma. Existe o corpo, existe o mundo. São coisas contra as quais nós, que não somos nenhuma dessas coisas, temos que lutar para que tenhamos plenitude, propósito, significado pleno em nossa existência. Aí se cumpre o que Paulo disse. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou uma coisa nova é criada. Isso. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme o Espírito. Olha aí, glória a Deus, né? Perfeito. Deus. Pastor, tem algumas perguntas aqui, já caminhando aí para o final, que está correlacionado a temas que o senhor aborda. As duas primeiras perguntas estão correlacionadas ao cristianismo e à sociedade. A primeira, o senhor acredita que a sociedade contemporânea está vivendo uma crise de fundamentos morais por afastar-se do cristianismo? Onde isso é mais evidente hoje? A sociedade hoje ela não apenas relativizou a essência do cristianismo, que é a verdade. Ela apenas não é uma sociedade relativista, mas é uma sociedade que foi além. Ela não apenas diz que a verdade é relativa, mas ela celebra e premia a mentira. É uma sociedade hoje em que o elemento da verdade é jogado fora. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou a verdade, do grego aletheia.
Então a sociedade hoje detesta Jesus porque Jesus é a verdade. E passa a premiar todas as narrativas sem necessidade de entender que a narrativa tem que ter um respaldo na realidade. A verdade, do ponto de vista correspondencial, é simples, é a relação perfeita entre o que se diz e a realidade. Hoje em dia as sociedades vivem de narrativas sem ter a necessidade que essas narrativas se mostrem corretas, correspondentes à realidade. E isso, de fato, é um grande problema. O cristianismo sempre influenciou ciência, direito e educação. Se Cristo fosse retirado da equação, que tipo de civilização restaria? Antes do cristianismo é a barbárie. Antes do cristianismo é a barbárie. Quem educou a Europa foi o cristianismo. O norte da Europa era feita de bárbaros. Foi o cristianismo que educou a Europa. Foi o cristianismo que forjou a melhor, mais bela, mais livre civilização já construída na história da humanidade, que foi a civilização ocidental. Foi graças ao cristianismo que nós temos o desenvolvimento das melhores e maiores universidades do mundo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Foi graças ao cristianismo que nós tivemos o estabelecimento de hospitais. Não havia hospital em Grécia, não havia hospital em Roma.